Bem-vindo, bem-vinda. Mais uma oportunidade para o segundo bimestre dessa videoaula. Professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, professor responsável pela disciplina de Filosofia e Sociologia. Agradecer a todos os educadores, educadoras, professor, professora, heróis e heroínas, que nesse momento extraordinário realizamos permitindo esse momento de conexão. E é nesse entendimento que, para o segundo bimestre, nós vamos apresentar os temas e conteúdos e navegar para a primeira série, segunda e terceira do médio, todas essas possibilidades da gente ser um disparador de ideias, de um ponto de encontro para poder dar uma fundamentação e trabalhar com essa fundamentação na aproximação de saberes, na construção de saberes. Nos colocamos aqui mais uma vez do aprender a aprender, nada está muito acabado, nada está muito preparado, mas muito se está estudado, para que nós possamos revelar juntos essa conexão e aprender significativamente com esses temas e conteúdos a oportunidade de estar presente nessa relação de tempo e espaço para essa modalidade de educação em quarentena. Então, nos colocamos aqui na perspectiva do aprendente para poder nos revelar. E olhando para as estruturas da primeira série, no segundo bimestre, nós vamos ter a temática que se refere a apresentar ao aluno o que permite ele viver e estar em sociedade, né? A relação que ele tem com esses grupos sociais, família, escola, vizinhança, trabalho, as interações sociais, a socialização e o processo de construção da sua identidade. Assim, apresentar a sociologia, mais uma vez, cujo objeto de trabalho do sociólogo é a análise dessa sociedade. Essa sociologia que trabalha com alguns pilares, que trabalha com algumas considerações, que pisa entre lá o racionalismo, que pisa entre lá no empirismo e que pisa entre lá na dialética, né? Esses pilares de sustentação, nós trabalhamos ele como processos de construção da significação do conhecimento sociológico. Nós vamos ter um racionalismo onde o homem é dotado de razão e essa razão por si só expressa a explicação do seu ser e estar, para poder, com a razão, se relacionar com os mundos da ideia e do conhecimento. Nós temos depois o empirismo, que adota uma posição radicalmente oposta, né, em relação a esse conhecimento que nasce do objeto. Ou seja, o mundo se apresenta e realmente, cabendo essa apresentação, nós vamos exercer um papel de expectativa e espectador das coisas que se desenvolvem. Também, na grandiosa dialética, aprender a possibilidade de trabalhar com a análise mais adentrada, mais apurada, acurada desses processos e pensar essa oposição de ideias e essas oposições de considerações. É importante sempre ofertar aos nossos alunos a significação das nossas disciplinas, né? Saber que ela se apresenta por algumas condições e ela tem, por essas razões, alguns pressupostos. É importante trabalhar com esse vocabulário da sociologia para que ele se aproveite, para que ele possa entender e, se aproveitando desse momento, entender e se aprofundar com os temas da disciplina. Pensando os temas da disciplina, por assim dizer, vamos trabalhando que aquela vida em sociedade, aquela vida em grupo, ela trabalha uma perspectiva do encontro da pessoa humana e sua plena existência. Ou seja, perceber que a sua sociabilidade está relacionada à sua capacidade natural e à sua capacidade de humano, né? Ou seja, trazer aqui a socialização, ela é um processo que ocorre a partir do momento do encontro do eu e muitos outros que se relacionam comigo e que eu ainda vou ser apresentado e ainda vou ser relacionado. Cabe aqui uma humilde sugestão para a gente poder pensar um pouco esse mundo que a gente vive, o mundo de estar e permanecer em sociedade, de outras modalidades que aconteceram, que foram narradas, para entender como que é esse mundo de não ir viver em sociedade. Peço a gentileza de ofertar aos professores lá aquela paisagem, aquele fato, também lá de Amala e Kamala, as meninas índias
encontradas em 1920, que viviam e estavam lá em razão de viver na floresta, em razão de viver no meio mais selvagem, elas permaneciam e estavam acostumadas a se promover como lobos, porque assim foram criadas. Assim foram encontradas. E dessa história, desse fato, na leitura e na feitura da narrativa desse fato, entender que a partir do momento de o seu encontro com alguém que está na sociedade, com pesquisador, com pesquisadores, educadores e educadoras, elas se promoveram a um tipo de conhecimento e conseguiram, uma mais, outra menos, uma permissão de interação, né? Uma relação com as possibilidades. E é claro, para não poder perder a beleza da significação da história, ela trouxe consigo alguns momentos de elucidação. Se elas viviam de forma primitiva e rastejavam e andavam com os trejeitos de lobos, ao passar de um pequeno tempo, de um curto espaço de tempo que elas viveram, fora daquele meio selvagem, elas puderam ter uma interação de sentimento, né? Quando uma falta, vem a falecer, a outra se entristece, né? E nesse encontro, entender o que o sensível traz para a percepção da vida em sociedade. É uma narrativa, é uma oportunidade de apresentação de um conhecimento que nos permite que a inteligência humana olhe para essas etapas da interação da vida em sociedade e de como nós revelamos um pouco no ser e no estar aquilo que o grupo ou que a sociedade também representa no eu. Assim por dizer, vamos trazer a elucidação na citação de Bertrand Russell, que o homem não é um animal solitário. Enquanto perdura a vida em sociedade, a realização de si ao mesmo poder que ele é o supremo princípio do seu ético, ou seja, a capacidade das nossas vidas está em relação à percepção do meu melhor em relação ao outro, porque o outro também é parte do meu eu. Então, nesse momento, o conceito de sociabilização, o conceito de sociedade traz a perspicácia e a persistência da relação com o contrato social. As convenções que se estabelecem para mim poder ter um contato primário, que é aquele que são com pessoas da família, com os contatos pessoais que você tem, aquela relação com amigo, escola, né, igreja e vizinhança, para os contatos secundários, que vai se dar de forma passageira, que vai se dar conforme você vai vivendo e estando nessa vida que é andante em você. Então, dessa percepção, dessa interação, produzir um pouco desse aprendizado, produzir um pouco dessa relação, um lufo desse a aprender olhando para essa questão da vida em sociedade. Mais à frente, olhar para a perspectiva do processo social, né, que indica as relações que se consolidam na interação social, né? Relações essas que se dão por processos associativos ora e dissociativos outros. Se na associação eu tenho a cooperação, a acomodação e a assimilação, no dissociativo eu tenho a competição e o conflito. São aprofundamentos que nós vamos ter de acordo com aquelas nossas percepções das relações sociais. Nesse momento, é interessante se perceber que é a condição de filiação, né? A condição de pertencimento a um agrupamento social. Esse agrupamento social, por si só, né? A relação de estar e permanecer no grupo, ela também é uma situação onde se estabelece relações com a família, com a vizinhança, com a escola, com a cidade, com o bairro e também com a existência política do seu ser. Então essa dimensão, ela se resume nas características, né, de que o indivíduo se relaciona e se comunica
com outros, ou com vários, ou com muitos, com diversos, com o pluri, né? E o objetivo que ele tem a partir dos seus princípios e valores comuns que ele traz consigo nessa percepção. Então, entender um pouco também que ele traz o trânsito da consciência individual, daquilo que ele se estabelece, da sua personalidade, da sua autonomia, e de um pouco do que ele recebe do grupo. Então, essas permanências, essas interações são fundamentais para a construção desse indivíduo, né? Entender essa condição é fundamental para poder a gente consolidar os tipos sociológicos que a gente vai se estabelecer mais à frente. Então, entender que se nesse primeiro momento esse agrupamento social diz respeito às coisas que estão mais próximas, existem também aquelas relações que estão nos agregados sociais, ou seja, relações que estão num contingente inumerado de pessoas ou que está relacionado pela multidão, pelo público, pela massa, né? Então, olhar para esses mecanismos e olhar que ele possui sustentação, que ele possui uma relação com a liderança, com as sanções, né? A legislação na qual nós vivemos, os deveres e os direitos que nós temos como pessoa, como indivíduo, dentro do grupo e do grupo para consigo mesmo. Entender os valores sociais que nós trazemos, consolidamos ou que criamos a partir dessas interações. É importante esse exercício como forma de apresentação dos primeiros passos da disciplina, já no primeiro ano, já na primeira série, para esse segundo bimestre. Ou seja, é fundamental que agora eu permita essas apresentações, né? Permite, inclusive, essas percepções que a gente pode fazer numa aproximação com a linguagem da sociologia, né? Ofertar ao aluno a questão, eu sempre trabalho com pesquisa, com que eu estou chamando de estudo, que eu estou denominando um processo pelo qual nós estamos buscando compreender algo que ainda não temos familiaridade. Então, nós vamos trabalhando, né? O que é personalidade? O que é indivíduo? O que é comunidade? O que é escolarização? O que é educação? Né? O que é família? Então, o que é parentesco? Então, nós vamos trabalhando com esse vocabulário para justamente obter desse vocabulário entendimento e aproximação da disciplina. Então, é muito tranquilo, é muito manso, que na primeira série nós vamos ter essa relação muito mais de diálogo, muito mais de perceber que a disciplina ela está andando das suas apresentações, mas também da consignação e trabalhando com os seus conceitos para poder nos aprofundar e para poder dar dinamismo a esse aprendizado que é tão significativo já nesse primeiro ano. Para agora um outro momento, que é a segunda série para esse segundo bimestre. A segunda série já vai trazer uma substância um pouco maior em relação aos aprofundamentos para os conhecimentos da sociologia. Na segunda série, nós vamos trazer a importância da cultura na vida em sociedade, a relação com o consumismo e com a indústria cultural, a relação com a comunicação de massa e a construção da identidade de todos os jovens e de todos nós, né? Então, quando eu quero colocar e quando nós podemos colocar que o aprofundamento das nossas relações está entre significar essas situações, elas permitem que eu possa aprender a conhecer e aprender a ser, aprender a fazer e aprender esse processo de aprender novamente, que é contínuo, é uma interação do eu já sei para o eu não sei, apresentar os conceitos, né? Ou seja, aonde está esse conceito sociológico agora para a cultura, né? Nesse segundo bimestre da segunda série. Vamos trazer Edward Taylor, que vai nomenclaturar que cultura é todo aquele complexo de conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e capacidades e hábitos adquiridos pelo homem ou membro da sociedade. Ou seja, tudo que é do grupo,
que me pertence, que traz um pouco nessa expressão do que eu sou, do que eu estou, é relacionado agora pela dimensão dessa situação de costume, de valores, de hábitos, de arte, de crenças e as modalidades que se perfazem com o dado cultural. Assim, esse conhecimento sociológico da cultura, ela por si só vai trazer infindáveis aspectos que nós podemos, inclusive nomenclaturar alguns deles que vai desde a linguagem, dos padrões estéticos, da culinária, da economia, da crença, da religião, essas coisas que estão na homogeneização de alguns comportamentos e também desse processo que ocorre na interação com o indivíduo. Uns mais, outros menos. Agora nós dependemos aqui, o que nós queremos para esse primeiro momento de entendimento do conceito sociológico de cultura é olhar para essa capacidade de entender e compreender a sua percepção, a sua localização. Se me permite, nesse momento, uma citação do sociólogo mineiro Roque Laraia, que também é um antropólogo. Ele vai dizer que o humano possui um equipamento físico muito pobre, incapaz de correr como um antílope, tigre, ou que não tem a visão aprofundada desse olhos de lince, né? Ele vai fazer essa dimensão de olhar para a natureza e fazer as comparações. Mas que o homem tem uma percepção e na sua sobrevivência por essa percepção, ele é possível se distinguir em relação aos seus semelhantes pela condição de hostilidade, pela condição de estar no ambiente que é possível os seus adjetivos serem atingidos com mais facilidade. Assim, a cultura, ela se decorre da intervenção humana, né? Ou seja, uma herança cultural que ela é criada a partir desse reino das interações. Acho fundamental aqui trabalhar também com a distinção de criações humanas, né? Os aspectos materiais e imateriais dessa criação humana, apresentar os diversos tipos imagéticos, mitológicos e rituais que fazem parte do ambiente cultural, né? As representações simbólicas, como elas são caras para todos nós em relação à apresentação da apresentação da cultura. Perceber também o conjunto de normas e regras a qual nós estamos ligados, ao conjunto de deveres e direitos que nós conquistamos ou que nos foram retirados. Perceber também a realidade social e o universo simbólico, né? Essas situações que estão na percepção do conceito sociológico. É claro que aqui os nossos alunos, as nossas melhores oportunidades de entendimento do nosso ofício é partir da apresentação, partir da conceituação, né? Que se possa fazer daí um diálogo, um debate, uma forma de ponto de partida de esclarecimento e de demais visões que nós queremos ter com esse ponto de encontro de buscar educar em ação, né? A beleza aqui é o encontro e a significação de um conceito na percepção de que nós estamos aprendendo. Eu trouxe uma visão, existem milhares, infindáveis de outras. E é assim que o professor tem que se colocar. Como nós estamos na ágora, na praça pública, nós estamos nos apresentando no público e queremos aqui colocar uma ou todas as visões, não, mas colocar a percepção a serviço dessas visões de entendimento, né? Nós queremos um ponto de partida, um ponto de várias conexões, né? Nunca um ponto de chegada. É por isso que esse ofício de pensar essas relações determinadas pela essa compreensão do universo cultural, depois vão se resumir em outras percepções que nós vamos trazer, inclusive, para o bimestre, como a temática também que nós vamos ter à frente, que é a temática da indústria cultural, né? A temática da indústria cultural, ela vai se promover também porque nós vamos ter que apresentar alguns sociólogos, alguns filósofos, alguns pensadores e tentar entender
o porquê que no hoje nós pensamos a questão de cultura como mercadoria, né? Aonde aparece esse produto cultural como uma marca e a expressão, né? Agora, com o novo advento das mídias digitais e em relação à nossa forma de perceber a cultura a partir do que nós estamos recebendo, escutando, observando, vendo e das coisas que nós acabamos por por categorizar consumo para as nossas vidas. Então, a indústria cultural, ela vai ofertar uma análise a partir de um determinado período, que nós estamos chamando aqui a Alemanha de 1920, 1923, onde existe lá o Instituto de Frankfurt, que se denominou de Escola de Frankfurt, onde nós temos Theodor Adorno e Max Horkheim, dois grandes pensadores, que vão ter como disparador de ideia observar que o capitalismo, a forma pelo qual se explora a riqueza, a produção entre aqueles que exploram aos explorados, transformou aquilo que era um bem, a cultura, numa mercadoria, na veiculação dessa mercadoria e na expressão de que o indivíduo merece agora a compra, a detecção disso como uma forma de obter essa mercadoria para si. Então, aquilo que estava na beleza das expressões artísticas, nas expressões das crenças, nas expressões, muitas das vezes, que acontecem no nosso cotidiano, foram transformados num produto, e esse produto, por assim dizer, vira um objeto de relação econômica, de exploração econômica, e isso se revela na relação da indústria cultural, que permite que, através da incapacidade da criticidade, da incapacidade de obter conhecimento aprofundado de algo, você absorva alguma coisa como produto, né? O que nós estamos aqui querendo dar entendimento e visualidade é que nós tínhamos uma cultura popular, nós tínhamos uma cultura simplificada, uma cultura que era tão somente nossa e que foi transformada num produto, em que pese na transformação do produto uma maior aprofundamento, uma maior condição de pessoas conhecerem ou obterem acesso tal lá, tal cá, desse produto cultural a partir dessa relação. Então, observar que a indústria cultural, nas expressões de Adorno e Horkheim, eles permite esse estudo, né? Por assim dizer, um exemplo que eu tomo como base é uma expressão que Adorno vai trazer no entendimento seu de que uma frase dentro de uma música, expressado pela exaustão da sua repetição, expressado pela exaustão da sua melodia, ela se obtém como um chiclete, né? Vou usar aqui um logismo do chiclete para dizer que você fica mascando aquilo, né? Então, alguma coisa, algum barulho, alguma melodia que é reproduzido por várias e várias vezes, você toma aquilo como entendimento e, sem se perceber, passa a cantar, ou passa a se expressar, ou passa a dizer daquela música, daquela melodia, daquele cheiro, daquele gosto, daquele pensamento, inclusive. Então, estou usando aqui de uma paisagem muito absurda, mas que pretende para lá, na questão de exemplificação, um ponto de conexão. Queiramos entender que a Escola de Frankfurt, que nasce em 23, lá por um instituto de pensamento filosófico e sociológico, ela depois é fechada pelos nazistas em 33, né, como uma forma de reclusão desse conhecimento, porque esse conhecimento fazia uma crítica àquela sociedade, a sociedade alemã, que agora, com o nazismo de Hitler, com o fascismo de Mussolini, trabalhava o mundo com uma outra perspectiva do totalitário. Então, por assim dizer, essa corrente de pensamento, ela ainda teve uma expressão
no decorrer da migração desses pensadores da Alemanha para os Estados Unidos, e o último de seus representantes, Tahur Habermas, que é um pensador nascido em 1929, ainda vivo, mora nos Estados Unidos e ficou ligado à Universidade de Nova York pelo Institute of Social Research. Então, este instituto obtém já na década de 40 a titularidade de continuamente pensar essas estruturas referendadas pela Escola de Frankfurt. Então, aqui cabe situar os pensadores, situar a temporalidade de suas vivências, situar a ocorrência desse mundo em transição, do mundo do pós-guerra, Primeira Guerra, 23 a formação desse instituto de pensamento na Alemanha, em Frankfurt, e depois do mundo anti-guerra, que é 1933, e o pós-guerra, na migração desses pensadores para os Estados Unidos, como forma de se agasalharem e se resguardarem da guerra que perpetuava na Europa. Por assim dizer, esse conhecimento sociológico da indústria cultural, do consumismo e da percepção desse produto que se tornou na mercadoria, a cultura, é um momento de interação, de aprender os homens, as suas temporalidades e as maneiras sociológicas de entendimento sobre essas condições. Para o segundo ano é bastante, para o segundo ano é muita percepção, por isso demanda esse agasalho que nós temos que ter, esse gasto que nós temos que ter um pouco, nessa paixão de explicar as temporalidades, de trazer as paisagens, de trazer percepções, trabalhar com grupos de diálogo, de bate-papo, de conceitos, de ideias, algumas lives que os professores se realizem para justamente aprender significativamente, né? Eu estou chamando de significativamente porque eu tenho a pretensão por educador de que o aluno seja servido, mas seja interlocutor, mediador desses saberes, dessas inteligências, e que eles possam trazer uma autonomia no seu processo de análise, uma autonomia na construção do seu conhecimento como diálogo, como forma de aprender a aprender. Então, esse professor, esse especulador do conhecimento da sociologia, aqui para o segundo ano, tem essa tarefa grandiosa com esses conhecimentos. Então, vamos agora entender esse momento como um momento de conexão, um momento de potência, de estar próximo, de se realizar esse grandioso tema e conteúdo para o segundo ano, para o segundo bimestre. Vamos agora, para esse segundo bimestre, apresentar os temas e conteúdos da sociologia para o terceiro ano. Para o terceiro ano, nesse segundo bimestre, nós vamos trabalhar a importância da participação política, a relação da participação popular na história do Brasil, a relação com os movimentos sociais contemporâneos, o movimento operário, os movimentos populares, tanto rurais ou urbanos, os movimentos dos sem terra, dos sem teto, os novos movimentos sociais, dos negros, né, os LGTBs e queers, e também as outras expressões de minorias. Vamos trazer aqui uma paisagem, um ponto disparador de ideia para nos apoiar nesse tema e conteúdo voltado para o terceiro ano no segundo bimestre, né? Trabalhar também a percepção que esses movimentos, né, eles têm seu surgimento a partir da história dessa sociedade, tanto mundial, e a sua caixa de reflexão, de ressonância é onde estamos, onde vivemos, que é o Brasil, e por assim dizendo, entender como que as suas ocorrências se deram para o momento preciso da história e as suas permanências em relação a esses fatos e atos sociais que decorreram desse processo. Então, apresentar aqui, né, o conceito de participação política, para depois consolidar um processo de participação política popular, né? É um processo
demorado, mas é um processo saboroso, aonde a gente vai ter que emprestar da história, do momento pelo qual lá o Estado moderno ele vai empreender nas revoluções e nas transformações no iluminismo, né, e depois com as revoluções, a concepção de Estado moderno, de sociedade moderna. Então, entender que as revoluções burguesas na Europa, pelo qual foram sido tratadas essas relações, tanto lá no princípio na Inglaterra, depois muito mais na França, as relações entre que a percepção da troca do soberano e da troca desse rei, da troca dessa figura de que um poder centralizado em relação à organização do todo social e as fragilidades desse sistema implicou em rupturas e as mudanças dessas rupturas para onde foram levadas essas transformações ao largo de um processo histórico. Então, perceber e entender e compreender esse ponto é uma primeira apresentação, é fundamental nesse momento para o terceiro ano. Bem como também saber que a vinculação de participação política dependeu e muito da evolução de que somente os nobres, somente aqueles que participavam das cortes, das realezas, é que exercia algum tipo de participação política, e daqueles que possuíam capital, daqueles que eram burgueses, que eram donos e possuidores de comércios e depois indústrias, eles se favoreceram dessas relações políticas, e somente esses melhores posicionados, a aristocracia, aristos o melhor, cracia governo, somente esses da aristocracia tinham acesso a essa participação política, era o momento pelo qual se fazia a relação de participação. Entender que o questionamento de por que não a população, tanto urbana quanto rural, a população mais desabrigada das relações de poder, de questão de capital, de financeiro ou de trabalho, elas nunca poderiam ter voz e ter voto. Então, por assim dizer, nós estamos trabalhando e pensando com o conceito da democracia moderna, da representatividade. Então, esse tempo pelo qual nós vamos ter que emprestar da história, como eu assim disse, né, a criação do Estado moderno, né, a relação com o contrato social que permite que os homens se organizem através de um soberano, e essas leis que vão sendo criadas, essas normas de consolidação de um modelo de sociedade para sua proteção, segurança, vivência e soberania, ela vai exercer um momento preciso na história, e ela depois vai ter um momento de ruptura, e é essa ruptura que nos mais interessa, para que, na percepção da participação popular, os movimentos do contemporâneo, os movimentos sociais da atualidade ganham força e voz nas mudanças dos destinos da sociedade. Perceber um pouco que alguns pensadores que vinham lá da Idade Média, eles trabalhavam a percepção de que o estado de natureza levava o homem lobo do homem, o homem guerreando contra o homem, o caos, e por assim dizer, realizar e teorizar e pensar uma sociedade organizada cujos valores eram sempre presos à condição de que alguém tinha que, com sabedoria e com discernimento, realizar uma representação, uma vez que todos não poderiam ser reunidos para os destinos da sociedade, era o momento pelo qual se formulou um tipo de conhecimento, um tipo de poder, um tipo de Estado que se configurou no Estado moderno. Então, por assim dizer, com essas postulações, com a evolução do tempo, apresentar os seus pensadores e as suas modalidades para a questão do nascimento do Estado moderno. E é muito interessante, é muito fundamental perceber que esse Estado que se organiza lá de uma maneira absolutista, onde o absoluto detém o poder, né? Apresentar os pensadores como Maquiavel, que pensa que
para o seu discurso, que é um discurso montado e cuja trajetória está lá na Itália, fracionada, uma Itália que é dividida e que precisa dessa divisão, um poder central, onde um soberano exerça com habilidades de percepção de se os fins justificam os meios, seja a condução dos seus princípios, né? Pensar depois que alguns pensadores, né, como Bossuet, que vai pensar o direito divino e a relação com o rei que se reveste desse divino. Pensar em Hobbes, né, onde um governo forte necessariamente traria a humanidade não ao caos, mas sim à percepção de que era necessário da intermediação para a não existência do caos. Então, esses primeiros movimentos dos absolutistas trazem depois alguns contornos do iluminismo que nós vamos ter em Descartes, com o racionalismo, né, com que a experiência de que o medo do caos, com a experiência de que a sociedade procurasse um universo onde nós tivéssemos o homem tendo essas capacidades da razão, seria um momento da implementação de um poder. Pensar também Locke, né, os princípios da lei que regem a sociedade trazem um poder que se contesta na sua relação com um poder que é delegado às pessoas. Pensar também que Locke faz uma crítica ao absolutismo por essa concentração de poder é muito interessante. Temos que implementar esses pensadores e as inovações em relação ao seu momento, à sua criticidade do seu tempo. Pensar Voltaire, que é um crítico ferrenho da igreja, pensar a expressão do pensamento dele contra qualquer tipo de mudança ou transformação, quer seja por revolução e por guerra também, e pensar que ele se abstém, ou melhor assim dizer, concentra o maior tipo de pensamento na figura do monarca como resolução desse Estado. Pensar Montesquieu, um avanço em relação a esse Estado moderno, onde permite que essa soberania seja tratada pela divisão de poderes, o que é o Estado do contemporâneo, onde nós temos um executivo que diz respeito a fazer as coisas que a sociedade precisa, de um legislativo que é pensar as leis que a cidade, Estado ou nação precisa, e de pensar um judiciário que faz leis, que promulga as leis ou que faça com que os cumprimentos das leis sejam realizadas e sejam efetivadas. É a expressão de Voltaire no contemporâneo, dada a sua capacidade de abstração, dada a sua capacidade da complexidade do pensamento de Montesquieu para a condição de que nós temos o Estado moderno hoje no contemporâneo organizado, né? Pensar a experiência da Revolução Francesa, olhando tanto para Diderot, de Lambert, né, os chamados enciclopedistas, os chamados filósofos que acumulavam o conhecimento e concentravam na narrativa desses conhecimentos uma forma de se perguntar e permitir o estudo para melhor organizar uma sociedade através das ideias e dos pensamentos, mas a capacidade de que somente aos melhores era eleito essas considerações, essas postulações, era também um momento de significação dos seus principais postulados, né? Pensar em Rousseau, né, que é também colaborador desses enciclopedistas, né, que é também um iluminista na Revolução Francesa, né, que vai destacar o justnaturalismo, né, e depois ressalta o processo de democracia, o processo de que o povo tem que ser e estar na mudança da perspectiva das coisas em relação ao político. Então, essa volta toda, né, que nós demos aqui nessa paisagem, muito rapidamente, acrescentando algumas pinceladas, ela é uma forma ou um momento de conexão para a gente poder ir para, finalmente, apresentar
os pensadores e os momentos pelo qual esse Estado moderno está sendo realizado e está sendo construído para pensar e para dialogar com a participação política e, posteriormente, no contemporâneo, a participação popular. O que é fundamental dizer é passar pela Revolução Francesa, né? Dizer que aquela vida da aristocracia, aquela vida da realeza, aquela vida dos mais abastados tinha um custo para a sociedade, o povo, através dos impostos, o povo, através desses tributos, pagava a conta dessa vida de benefícios que se servia à realeza. Essa expressão máxima, ela vai tendo estrangulamento, e na Revolução Francesa esse estrangulamento ocorre porque a divisão dos poderes, a divisão das reivindicações passava por aquela burguesia intimamente ligada à realeza, e que a nobreza também se servia dos mesmos benefícios, e que somente transformações para aqueles que pagavam a conta eram impensadas, e se promulgava assim por condições absurdas de fome e de condições de miséria à população francesa, que resolve, por assim dizer, por algum dos seus representantes e pensadores, começar a dar um basta e começar a se organizar para o século XVIII, o que ficou conhecido como o século das luzes, aí essa revolução, aonde se permitiu observar que não mais aquele poder concentrado no soberano seria permitido por uma sociedade tão miserável que pagava a conta dessa realeza. Então, essa profunda mudança, né, entre um sistema que vai somente concentrar na mão do absoluto a resolução de conflito, e os conflitos que esse absoluto tem depois, quando concentra, quando gasta a riqueza produzida por essa nação, e essa população que não é participante da vida política, que não tem influência, que paga a conta, que somente é miserável, não mais quer ficar e se localizar assim diante da organização social. Por assim dizer, apresentar a Revolução Francesa com essa capacidade, com essa primazia absoluta. É dela, inclusive, que nasce a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a maior obra que foi pensada para a humanidade toda, né? E que isso teve uma revolta, uma revolução, uma condição de elevação do pensamento a partir de se colocar e estar um soldado na transformação das suas realidades em relação ao exército popular e a organização desse exército popular frente ao poder central, que depois, posteriormente, é expurgada, e um novo soberano assume a perspectiva do poder, quando essa burguesia se reorganiza e se rearranja e instala no 18 Brumário Napoleão III no novo reinado. Então, nessa condição, nós vamos aqui com essas paisagens, criando, né, com os meus erros, até inclusive nas localidades, nas presenças das personalidades, mas é da parte do aprender a aprender, do errar a aprender e do eu já sei, do eu não sei, que quero aqui dizer que gastar um tempo na história dessas revoluções na Europa, do 18 para o 19, é importante na consolidação do Estado moderno, e entender que direito político, ele não nasceu pronto, ele não caiu por uma outra oportunidade, e que ele foi um objeto de conquista. Ele foi um objeto de se impor as armas, de se impor a deposição, a guilhotinização de alguns soberanos, para que pudesse o povo ter voz e pudesse o povo não mais querer continuar na sua instrumentalização da sua miséria, porque ele que pagava, por assim dizer, a conta. Olhando para esses direitos políticos, para essa questão do sufrágio universal, pensar um instrumento de interação e de mobilização para a existência do voto como manifestação da sua expressão, e olhar também para a questão da participação política, né, dos sistemas
políticos democráticos de representatividade que foi se construindo ao longo de uma linha do tempo. Isso é tão fabuloso, onde permite nos observar a atualidade e pensar as suas decorrências no presente e passado, para justamente poder, como ponto de partida, pensar essa democracia, essa construção de uma sociedade constitucional que faz as suas leis, que elege seus representantes para que se pensem as leis, para que se consolidem um processo de guardião da ordem, guardião dos deveres e dos direitos em sociedade. E, por assim dizer, é importante perceber o quão presente nesses jogos e nessas estruturas de poder, nós estamos trabalhando com a política, nós vamos ter tanto a via eleitoral, nós temos uma via corporativa e nós temos uma via organizacional. Se uma via eleitoral é denominada por aqueles processos onde na eleição, na disputa em oposições de projetos, uma nação, um povo, uma localidade pensa, por assim dizer, um momento da sua história para exercer lá o seu mandatário ou construir o seu mandatário, é um momento de expressão dessa relação. No corporativo, nós vamos ter uma participação política voltadas às organizações que compõem a sociedade, né? Instituições, organizações não governamentais, organizações de representatividade dos advogados, dos operários e infindáveis organizações que possam ser corporações que vão tentar, ou por assim dizer, exercer pressão para que esse poder político venha atender às suas manifestações. Aqui nós chamamos cuidado e temos o interesse de um estudo em relação aos lobbies, de estudo a o que é o lobismo, o que é esse poder classista em relação aos jogos de poder envolvidos no processo político, de participação política da sociedade. Por assim dizer, a questão organizacional, né, que é uma via de participação política, onde a sociedade ela é movimentada por interesses e fins comuns, né, de fraternidade, de solidariedade, de auxílio mútuo e assim por dizer. Então, é importante construir esta argamassa, né, que vai desde um processo de passagem, de construção do Estado moderno, do modelo de representação desde o soberano, do modelo de representação depois, né, para aquele soberano, que depois tem uma divisão clássica de poderes, aonde nós vamos ter o executivo, o judiciário e o legislativo consolidados num processo de participação política, aonde através do voto se pôde escolher os destinos de uma sociedade, os destinos e a percepção dessa sociedade. Eu estou falando dos últimos 300 anos, onde nós temos essas inovações e essas percepções. E observar, para o tempo presente, a participação política e os níveis de participação política, que é a expressão maior dessas reivindicações, desses posicionamentos políticos. Entender e também perceber que esses níveis de participação, esse momento de ilustração e de conscientização da participação política tem a ver também com a história da relação que nós temos desde os períodos dos processos de colonização, império e república para o Brasil. Vamos aqui permitir, na interação de um seminário, que a gente possa dividir os temas de participação política a pensar como era isso um período de colônia, como que isso se transforma ou tem permanência para as relações do Império, como que isso se dá na República e na história da República, que se divide a uma subdivisão em suas possibilidades. É importante perceber que a questão do povo, a questão da participação, se dá sempre da localidade com um poder central. E como o poder central, por assim dizer, acolhe essa reivindicação,
ou melhor, dar ouvidos ou dar percepção a essas participações e se auxilia na manutenção e no fazejamento da organização da sociedade. Então, é um convite, é uma humilde sugestão para que a gente possa entender quais foram os períodos da história onde realmente a população teve acesso, teve condição de estar e permanecer de participação ou de condição de participação e acesso ao político. Então, assim, nesse momento, quero convidar a gente obter esse processo de pesquisa, de estudo, de dinamismo de um seminário, para a gente poder entender também como que os ecos e o que trouxe a revelação durante a história pôde também, em nosso país, ter as nossas trajetórias. Ao fazer referência da participação política na sociedade brasileira, ter a clareza da composição de cada período da historicidade da sociedade brasileira, a questão de localidade entre o poder local com o poder central. O Brasil é um país colônia, onde o poder central é a metrópole portuguesa, e aqui uma sociedade que é somente funcionária desse poder central, se reveste em uma sociedade escravagista, onde busca na África aqueles que tornam escravos na relação de trabalho, e por essa sociedade escravocrata, na exploração de alguns ciclos econômicos que esse país teve no período de colônia e império, traz uma herança cultural, política e social dessas relações para a República. Quando da organização da República, desde da primeira e velha República, da República Café com Leite, da nova República e da contemporaneidade dessa República, algumas situações de permanência dessas heranças culturais que fazem a sociedade atual ser objeto de constante ebulição, de constante contradição, de pensar uma sociedade em que cidadania, que é o exemplo maior, tem que ser objeto de reivindicação. Nós temos que sair às ruas para nos permitir que a cidadania seja o exercício maior do que nós estamos organizados em Brasil. Então, pensar essa propriedade, trabalhando com os tipos de movimentos sociais, esses movimentos que são reivindicatórios quando trabalha com umas questões imediatas, são movimentos políticos quando trabalha na percepção de um direito político por excelência, ou quando trabalha em relação com os movimentos de classe, como eu tratava agora há pouco do sistema político, que depende de organizações, que depende de algumas entidades de classe, advogados, médicos, professores, por assim dizer, do sem terra, do sem teto, e assim por ser característico e específico de cada um dos movimentos. Perceber que essa participação ela pode ser plena e existencial por multi, pluri, pan e diverso, desde o acompanhamento de audiência pública dos conselhos temáticos, educação, esporte, lazer, segurança, ou até mesmo de acompanhamento do cotidiano, do contemporâneo, dos portais de transparências, daqueles sítios na internet, onde nós observamos o gasto social em relação ao orçamento social que foi listado e se isso foi contemplado na execução dessas políticas públicas. A articulação e a participação de assembleias, conferências, concursos, fóruns e coletivos também abre espaço também para essa condição de movimento social, Pensar de que ler e estudar política para melhor se organizar a minha vida escolar, o meu bairro, a minha rua, o meu município, o meu país, o mundo, é uma forma também de interação e de participação política nesses movimentos sociais, Observar que redes de mobilização hoje em dia são muito mais comuns, aquelas que são pertencentes ao meio ambiente, sustentabilidade ou seguridade social, e perceber que o quão é importante que essas campanhas que são organizadas diretamente
né, em forma de permitir fraternidade, solidariedade ou até mesmo de campanhas para ser garantido a presença democrática nas nossas relações de sociedade, nas nossas relações de se pensar o mundo e as nossas vidas. Assim, essa participação e a construção desses direitos de participação e os deveres para com essa participação no Brasil e nos seus movimentos, nós vamos apresentar suas tipologias muito brevemente, com algumas pinceladas, para a gente poder se inteirar com os principais deles. E em se tratando dos movimentos reivindicatórios, é nítido e é fácil notar que as expressões das heranças culturais, históricas, sociais, para esse Brasil do contemporâneo, traz consigo algumas das suas mazelas sociais. É por isso que esses movimentos vão ser dados os seus surgimentos agora no século XX para o século XXI, né? Expressão maior é o movimento ligado à terra, é um movimento que tem a percepção de que a grande propriedade improdutiva ela permite e ela traz uma razão social de que pessoas morrem de fome porque não tem terra para produzir alimento, uma contradição nesse sistema, permite o questionamento dessas propriedades improdutivas e se permitiu a organização do movimento rural, do movimento sem terra, né, para que fosse permitido o uso e a utilidade da terra para a produção e assentamento desses produtores na efetivação da produção do alimento, né? Então, das reivindicações surge o ato social e se promulga a existência das suas condições da realização da sua política. Da mesma forma, os movimentos dos trabalhadores sem teto, o MTST, né, que surge já na década de 90, final da década de 90, é um movimento mais urbano, em função da relação com a falta de políticas de moradia, a construção de habitações populares e os vazios urbanos que têm se promovido na última década em relação à falta de políticas de moradia. Assim, por expressão maior desses movimentos, como eu falava do MTST e do MST, movimentos recentes, né, que constituem, no período do contemporâneo, uma intervenção direta a respeito de uma presença de transformações de políticas em relação às áreas sociais. No caso aqui, a questão da produção de alimentos e ocupação do solo e também da questão de moradia, né? Heranças que nós trouxemos de mazelas sociais da história política pelo qual se organiza o Brasil. Então, na mesma forma, os movimentos que se reagem com o mundo, como os fóruns mundiais, que são organizados e registrados para poder obter como uma caixa de ressonância esses mesmos movimentos, como por exemplo da terra, da moradia, da saúde, né? E outros movimentos de minorias culturais, os negros, os LGBTs queers e assim por demais, eles no mundo também encontram uma caixa de ressonância e, por assim dizer, se organizam fóruns mundiais onde concentram numa localidade pessoas de diversas áreas e de diversos ramos, de diversas movimentações de suas participações políticas, vêm ao encontro de um único presente momento, de uma única localidade, para poder estar e realizar a sua conexão, a sua reivindicação, a sua explanação ou as suas reuniões ou até mesmo as suas mobilizações. Assim, por assim dizer, e por continuar nos movimentos, nós temos também o movimento feminismo, né, que trabalha com a matriz da relação que tem a presença forte na identidade de que ambos, homem e mulher,
pertencem a uma sociedade, ambos têm direitos e deveres, e a realidade e o fato inverso na existência do sexismo, dos machismos, heranças culturais também da história desse Brasil, que nós precisamos estar transformando a partir do conhecimento, da cidadania, do respeito e da exigência que nós temos que ter com o rigor da respeitabilidade do eu em relação à respeitabilidade do outro, né? O feminismo também nasce na na percepção de entender o acesso, quando a mulher tem acesso ao trabalho, quando a mulher tem acesso ao voto, quando a mulher tem acesso à organização, por assim dizer, à educação, né? E por perceber que nessa história de reivindicação, de luta, de participação e de presença, as transformações que foram ocorrendo a partir desse movimento, dessa organização. Perceber que todos esses movimentos trazem na sua essência e na sua beleza a condição da perspectiva da transformação das suas realidades. E é assim que nós devemos nos importar em obter desses movimentos as devidas transições e oportunizar a eles a coisa do encontro, a coisa da conexão. Muito bem chegada a hora de falar dos grêmios estudantis, dos representantes de sala, dos diretórios de centro acadêmicos, quando falamos do sistema universitário, né? Dos movimentos dos representantes da educação secundária, também gremista, ou também de movimento estudantil, né? Quando os estudantes eles são chamados a olhar para a percepção da educação como ferramenta de uso e participação das suas condições de ser e estar estudante, aprendente na escola pública de qualidade, o acesso a essa escola pública de qualidade, bem como o ingresso na universidade pública e de qualidade para, posteriormente, com o cumprimento do seu dever de profissional ou da adequação desse profissional que nasce da graduação, ele vem a exercer a sua profissão com soberania. Então, entender que esses movimentos cujo trânsito no Brasil foram lá de participações muito expressivas, muito inteligentes, né, no último período da República do Contemporâneo, trazem expressões como nós vamos perceber desde lá do período da ditadura militar no Brasil, do movimento de organização dos estudantes, na passeata dos 100 mil, né, na reivindicação bela e grandiosa por democracia e por participação política, né, num Brasil onde vetava esse tipo de condição à época de um período que dura de 1964 até o final da década de 80. Perceber também que no período democrático a existência dos carapintadas, né, aqueles que saíram às ruas com a percepção de uma mudança de cobrança, de uma política por ética contra a corrupção, né, por um processo de impeachment, puderam depor o presidente Fernando Collor, e movimento esse muito robusto, organizado pelos estudantes e de grande poder de transformação. Então, entender que esses movimentos, que essas mobilidades que nós estamos trabalhando aqui em relação às minorias, trazem também para pensar os LGTBs, e queers, né? Quando a gente quer trazer a denominação, né, da expressão gay, a expressão legal, que é a singularidade ou por aportuguesação do termo, né, a existência do movimento que vai trabalhar a liberdade da sua sexualidade e o direito em relação à sua essência, à sua existência, como você quer ser, como você quer se relacionar ou como a sua existência se promove. E o direito desse ser e estar e permanecer nessas maravilhosas, nessas belezas dessas condições. O quanto esses movimentos que tiveram lá desde o final da década de 60, estou falando dos Estados Unidos, quando pela primeira vez há uma passeata no dia 28 de junho, né, reivindicando que os homossexuais
tinham direito e tinham o desejo de ser e estar em locais públicos, né, onde acontece uma tragédia em relação a uma personalidade, e as pessoas, a cidadania exercida pelo humano foi sair às ruas, se solidarizar ou ser e estar homossexual nessa passeata ou heterossexual pela defesa da vida, porque foi licenciado o direito à vida e posto fim a uma vida em relação somente porque ela estava ou permanecia num bar, por exemplo, quando ocorreu em Nova York esse tipo de confronto. Nós vamos ter e nos educar e nos perceber e combater os preconceitos no Brasil quando tratamos desse tema, né? Quando temos que tratar sobre convenções sociais, né? Ou seja, essa coisa que nós temos que se perceber que o outro é tão importante quanto o meu eu. Então o meu comportamento, o meu ser e estar também tem que ser em respeito a esse outro, né? Então, quando eu quero aqui fazer referência ao movimento LGTB, né, um movimento que trata da sexualidade, quero também utilizar um pensador muito caro para mim, muito fundamental, que é Foucault. E a grandiosidade desse pensador, quando vai revelar ou quando vai tratar a história da sexualidade humana, em perceber o quão belo ou o quanto fundamental era da antiguidade, Grécia, Roma, ou das civilizações do Oriente e também aquelas percepções nas civilizações do Ocidente, já na antiguidade, quando elegiam o belo e o acontecimento desse embelezamento quando um se relacionava com o outro, e não necessariamente passando por uma questão de gênero, mas sim passando pela beleza do encontro, pela beleza do sentimento, pela beleza da expressão do amor. Então, esse tipo de nascimento, esse tipo de expressão da sexualidade, posteriormente criticado pelo conhecimento eclesiástico, na cristandade, né? Foi encarcerado pela Idade Média através da cristandade, aonde a percepção da sexualidade ela se resume na relação de gênero para a procriação, ou todas as outras expressões serem condenadas por uma relação de ordem hospitalar, por uma ordem de saúde, o que é hoje em dia impensável, impraticável. Então esse encarceramento do conhecimento sobre a sexualidade e por esse acossamento do debate das expressões sexuais que nós temos que combater, que revelar e que trabalhar a historicidade desses movimentos sociais que revelam as suas belezas e revelam as suas expressões, como hoje em dia é muito comum, é muito ver as manifestações dessas condições e quanto muito tranquilo é estar na presença das pessoas e estar e permanecer com essas pessoas por um sentimento de grandeza que é o humano, não utilizar o seu referencial da sua opção sexual como uma maneira de tratar o outro, que também sou eu mesmo. Né? Então, nós temos que combater as tipificações, combater os preconceitos. Quero aqui também, com essa expressão de combate, não posso deixar de fazer referência e peço também a vocês, educadores e educadoras, heróis e heroínas, que possam trabalhar também com os movimentos dos negros, né? Por assim dizer, uma herança cultural nesse Brasil que trouxe da África esses nossos irmãos e pelo encarceramento, pela oposição e pela mortandade de se fazer escravos, tornaram o Brasil o que hoje o é. Se nós olharmos para a nossa sociedade e objetivamente pensar na condição da presença do negro em relação à sociedade miscigenada, como é a nossa, e verificar que faltam expressões delas,
né? Muitas das telenovelas, das dramaturgias televisivas, você verifica os negros sendo colocados em posições de ofício e servidão. Não há muito pouco, perdão, o galã, o protagonista, o grande articulador da beleza, da riqueza, sendo um negro. É ainda um momento de consciência, é um momento de aprofundamento, de se pensar, sim, que nós devemos trabalhar essa condição de combate ao racismo. Condição maior, pela expressão de que, estando no meio da multidão, todos somos um, ou ninguém dá ou se larga da mão de ninguém. Porque o poder de respeitar o outro também é o poder do outro a respeitar o meu eu. Então, essa condição maior, que nós estamos aqui para esse terceiro ano, no segundo bimestre, queremos expressar cidadania, queremos expressar sociedade, política pública de qualidade e aprender a aprender, apresentando não uma única visão, mas sim no diálogo de demais visões. Entender e compreender as relações do tempo presente com esse olhar sociológico, com essa proposta de se pensar a sociologia nos grupos de estudos, nos seminários estratégicos, no diálogo, nas lives, e colher um aprendizado significativo cada vez que o nosso aluno, que o meu aluno, que eu, aluno, consigo o estudo, consigo a conexão, consigo a resolução da inteligência e consigo perceber a autonomia e uma reflexão intelectual a partir do momento que o aluno encontrou com ele mesmo e obteve acesso a transformar a informação em conhecimento e sabedoria. E esse momento é mágico, não se perde mais. Eu faço aqui a paisagem da vez que brincamos de escorrega, né? Somos levados por alguém que nos dá a mão, subimos uma escadinha, chegamos até o topo, lá em cima eu olho para baixo, vejo aquela descida brusca, um tanquinho de areia lá embaixo, tem alguém que diz, pode ir que eu te seguro, vai, daqui a pouco eu solto e eu desço aquele escorrega, chega lá embaixo no tanque de areia, aquele lufo gostoso, aquela beleza de aprender que havia obstáculo, havia contradições. E havia também um entendimento de perigo, mas havia alguém que me disse, vá, é possível, estou aqui. Então, esta presença, a significação, né, do adulto que se relaciona com o potencial da educação, da mediação de saberes, é essa expressão que eu quero deixar aqui. Para esse herói, heroína, para esse educador, educadora, para esse professor, professora, que se coloca no tempo extraordinário, mais de 8, 10 horas diária, quiçá, para poder pensar esse tempo da educação na quarentena, esse tempo da pandemia. Quero aqui desejar a todos um bom trabalho e contem comigo para todas as outras oportunidades. Até lá!